Hoje a gente vai mergulhar numa das passagens assim mais dramáticas e socialmente complexas dos textos antigos. A história da confissão de Esdras. Sabe, uma história que levou a uma decisão que, nossa, abalou uma comunidade inteira, toda centrada em identidade, lei e um sacrifício extremo. Então essa é a pergunta que vai guiar a nossa análise de hoje. E a resposta, pelo menos segundo o texto que a gente vai examinar, é um sim bem grande. E aí, como é que isso aconteceu e por quê? É isso que a gente vai entender agora. A história começa, assim, bem nesse ponto. Imagina só a cena. Uma dor coletiva, imensa. E não é um lamento baixinho, sabe? É uma explosão de angústia em público. Com Esdras, o líder espiritual, bem ali no centro de tudo. E uma multidão, homens, mulheres, crianças, todo mundo chorando junto com ele. É forte. Mas de onde vem tanto desespero, né? A raiz de tudo isso era uma crise bem profunda de identidade e de fé. A gente precisa lembrar o contexto. Essa comunidade tinha acabado de voltar do exílio. Então, eles sentiam que tinham quebrado a aliança com Deus de um jeito muito sério, sabe? E isso colocava em risco não só a fé, mas a própria sobrevivência deles como povo. E a tal transgressão específica é essa aí. Na visão da liderança da época, o problema todo eram os casamentos com mulheres de fora da comunidade religiosa e étnica deles. Pensa bem, para uma nação que estava tentando se reerguer depois do exílio, isso não era só uma escolha pessoal. Era visto como uma ameaça real à identidade deles, que já era frágil. Era como se isso contaminasse a santidade do povo e quebrasse uma lei divina. E é bem no meio desse caos todo, de choro e confissão, que surge uma figura: Secanias. E o interessante é que ele não aparece para lamentar junto. Não. Ele aparece para propor uma saída, para transformar aquele desespero paralisante em um chamado para a ação. E era urgente. O que é muito interessante aqui são as palavras do próprio Secanias. Primeiro, ele reconhece o erro, sabe? Ele valida o sentimento de todo mundo. Mas logo em seguida, ele já muda um tom para um de esperança. É como se ele dissesse, olha, a gente errou sim, mas não é o fim. Ainda tem um caminho, ainda tem uma saída. E o plano dele é esse aqui, ó, em 3 passos, bem claros e diretos. Mas é o segundo passo que choca, né? A proposta radical de simplesmente mandar embora todas as esposas estrangeiras e os filhos que nasceram delas. Uma solução drástica que é a redefinir famílias inteiras, tudo isso para, na visão deles, restaurar a aliança com Deus. E o Esdras não perde tempo. Ele entende que a coisa é urgente. Na hora, ele junta toda a liderança da comunidade, sacerdotes, levitas, todo mundo, e faz com que eles façam um juramento solene. Aquela proposta do Secanias virou ali um decreto que não tinha mais volta. Com o juramento feito, a máquina administrativa começou a girar. Uma proclamação oficial foi enviada para todo canto, convocando todos os homens para uma grande assembleia em Jerusalém. A execução do plano estava para começar. E a urgência era total. Eles tinham só 3 dias para chegar em Jerusalém. E as consequências para quem não fosse eram pesadíssimas. Perdia todos os bens e era expulso da comunidade. O recado era bem claro. Não era um convite, era obrigatório. O texto descreve a cena dessa assembleia de um jeito muito vivo. Imagina uma multidão na praça principal. E o tempo lá fora parecia refletir o que eles sentiam. Chovia muito forte. E o povo tremia. Não só de frio por causa da chuva, mas também pelo peso da decisão que eles estavam ali para confirmar. E qual foi a resposta da multidão? Praticamente todo mundo concordou. Em voz alta, eles aceitaram seguir o plano. Mas olha que interessante. É importante notar que o texto faz questão de registrar que teve gente contra. Cita nominalmente Jonatas e Jazieias que se opuseram à decisão. Aí, a própria congregação percebeu um problema prático. Era gente demais, o tempo estava horrível e a quantidade de casos para investigar era muito grande para resolver tudo ali, na hora, na praça. Então, eles sugeriram uma coisa mais organizada. Um processo metódico, feito cidade por cidade, com os líderes locais cuidando de cada caso. Então, o que veio depois não foi uma bagunça, uma expulsão caótica. Foi um processo administrativo bem formal. Como a gente vê aqui nessa linha do tempo, a investigação toda levou 3 meses. Foi um trabalho sistemático para identificar cada um dos homens que tinha se casado com uma mulher estrangeira. No final desse processo todo, fizeram uma lista detalhada. E é muito significativo que a lista começa, lá de cima, do topo da hierarquia social e religiosa. Os primeiros nomes são de membros das famílias dos sacerdotes.
Isso mostrava que a lei era para todo mundo, sem exceção. A lista vai continuando, descendo na hierarquia do templo. Levitas, cantores, porteiros, todos os grupos que tinham alguma função religiosa foram investigados e quem estava na situação teve o nome listado. Isso reforça aquela ideia de que a purificação tinha que começar de dentro, sabe? Da própria estrutura religiosa. E, finalmente, a lista chega no povo em geral. São dezenas e dezenas de nomes, todos organizados por famílias. Isso aqui mostra o tamanho do que aconteceu. Não foi uma coisa que afetou só a elite, não. Foi um fenômeno que se espalhou por toda a comunidade. E aí, no final dessa lista toda, dessa contabilidade, o texto coloca uma nota bem sóbria e profundamente humana. A questão não era só dissolver casamentos. Era sobre separar famílias, sobre pais que estavam sendo separados dos próprios filhos. É um detalhe que traz essa decisão gigante de volta para a realidade, para o drama familiar. E tudo isso nos traz a nossa pergunta final. O que uma história como essa nos diz sobre como uma comunidade define a própria identidade? O que ela revela sobre o poder da lei religiosa para reestruturar uma sociedade inteira e até a definição do que é uma família? É uma pergunta que vai muito além desse texto antigo, sabe? Ela nos convida a refletir sobre os sacrifícios que às vezes as comunidades exigem em nome do que consideram pureza e sobrevivência.